Bem, hoje é dia de provar um café mais do que especial, o Catiguá da Retirim. Isso depois da vinheta. Eu recebi esse café da Retirim, o Catiguá, e também eu recebi um bourbon amarelo. Na época que eu recebi os dois cafés, eles estavam ali com 9 dias de torra, então os cafés foram torrados e enviados para mim. Basicamente eles fizeram o descanso dele, né? Eles perderam o excesso de CO2 na viagem até chegar aqui em casa. Então o Samuel torrou esses cafés e enviou para mim, de tal forma que eu recebi os cafés na melhor da sua forma. E por isso eu gostaria de agradecer ao Samuel mais uma vez por ter enviado esses cafés para que eu pudesse experimentar aqui no Expresso. Eu já fiz a degustação do bourbon amarelo da Retirim. Eu vou deixar o card aqui em cima e também um link na descrição aqui embaixo fixado. Apesar da Retirim ter enviado esses cafés para mim, esse não é um vídeo patrocinado, então a minha opinião sobre os cafés ela é a mais isenta possível. Eu vou falar das características desse café. Então, como vocês viram na embalagem, esse é um café de microlote. Esse é um café 100% arábica, single origin. Então, ele foi produzido em Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O processo foi a fermentação natural. É um café de torra médio clara, da variedade Catiguá, e obteve 87 pontos CSA. Aqui no pacote, em termos de sensorial, ele diz que o café tem um aroma frutado e doce na xícara e os atributos são de chocolate, amargo e castanhas. Eu tive bastante dificuldade na preparação do bolo de café para extração no Expresso, mais uma vez por conta do nosso querido moedor M50 da Saep. Então a gente tem que usar uma granulometria, né, menor para esses grãos de café de torra mais clara. E isso é um complicador, porque geralmente a integridade do bolo de café compactado para um café de torra mais clara, essa integridade é menor do que um café com torra mais desenvolvida. E justamente por isso, como a pressão é um produto do fluxo pela resistência, e a resistência é dada justamente tanto pela quantidade de pó na cesta como da espessura de moagem desse pó, então de quão fino esse pó ficou. Então, à medida que a gente afina mais a moagem de um grão com torra clara, a gente termina aumentando essa resistência, só que chega um ponto que essa moagem se torna tão fina que a resistência é alta, o fluxo tende a diminuir no início, e por conta da alta pressão, há uma possibilidade muito grande da formação de canais. Então, eu começo a ter a desintegração do bolo de café preparado. E aí fica uma bagunça incrível na hora de extrair. Então, o desafio aqui, com um café com torra mais clara do que o café que eu testei anteriormente, foi chegar num ponto de moagem no limite. Porque o moedor ele vai chegar num ponto onde ele não vai conseguir moer mais fino do que aquilo, porque ele vai travar as moes. Então a moe cônica vai travar por conta do grão e isso vai impedir que a gente consiga moer mais fino. Então qual foi a nossa estratégia para esse café? Foi moer os grãos o mais fino possível antes do travamento do moedor. E compensar essa menor densidade usando mais pó de café moído no cesto, isso é, no filtro. Nas doses de 25 gramas, nós tivemos uma extração com baixa pressão, um fluxo muito alto, o que levou a um café ácido na xícara e com um corpo baixo. Já nas extrações no extremo, usando 28 gramas na cesta, nós tivemos uma alta pressão,
um fluxo muito baixo. Na xícara o café ficou mais amargo do que o que deveria e eu tive muita canalização, então tive a formação de muitos canais preferenciais. Nós também utilizamos algumas vezes um filtro de papel no fundo do cesto e quando utilizamos a extração com essa configuração, a gente teve que moer um pouco mais fino. Sem o filtro de papel, a gente conseguiu moer um pouco mais grosso. Então a gente terminou optando por não usar o filtro de papel para conseguir chegar ali nos parâmetros o mais próximo possível do que seria correto para uma extração de expresso. Então os parâmetros para a extração do expresso aqui nas minhas condições foi utilizar 27 gramas de café moído no limite da moagem, então o mais fino que eu consegui moer. Para evitar o travamento do moinho, a gente foi liberando os grãos de pouco em pouco, de forma intermitente. A temperatura de extração ajustada na máquina foi de 96 graus centígrados e nós usamos o programa P3 de pré-infusão da máquina, que é o programa mais longo que nós temos, na esperança de que essa pré-infusão conseguisse hidratar todo o bolo de café uniformemente. E por último, a razão de extração ficou de 1 para 1,85. Então a gente limitou em 50 ml de extração, fazendo com que a concentração de solutos fosse um pouquinho maior do que normalmente a gente faz, que é uma razão de 1 para 2. Então estou aqui com o café na xícara, como vocês estão vendo, e está na hora de provar esse café. E está na hora de provar esse café mais do que especial. Vamos começar com os aromas. Eu sinto aqui um aroma adocicado. Também sinto um aroma cítrico e um aroma amendoado. E a intensidade desse aroma, numa escala de 0 a 5, eu diria que é um 4. Então agora vamos experimentar esse café, ver como é que ele está. Então, esse café ele apresenta um dulçor na mesma escala de 0 a 5, entre 3 e 4. Um corpo também, entre 3 e 4. Ele traz uma acidez aqui, não é uma acidez muito intensa, eu diria que uma acidez 3. Eu acho que mais por conta da limitação do preparo. Acredito que com níveis de pressão um pouquinho maiores, um tempo de extração um pouco maior, eu conseguiria ir uma acidez um pouco menor. E de amargor, eu diria que o amargor ele está baixo para médio baixo, então ali de 2 a 3. Então
Das características que eu consigo sentir e quantificar seriam essas. Das intangíveis, aqui eu sinto um dulçor, me lembra assim um pouco de chocolate, um pouco de talvez um toffee um pouco mais escuro, mas isso é a minha impressão. E quanto a essa nota cítrica, lembra alguma coisa de fruta cítrica amarela. Já o sabor relacionado a uma amêndoa dá uma impressão de uma amêndoa torrada. Não sei exatamente o que. Alguma coisa como uma noz, enfim. Então, mesmo com todas as limitações que eu tive na preparação do expresso, eu diria que esse café é um café excelente. Por quê? Porque mesmo não conseguindo acertar sempre, da pior extração visual, pelo menos, para a melhor extração visual, o café sempre se apresentou muito bom na xícara. Então o que variou foi que às vezes eu tinha uma acidez um pouco maior e um corpo um pouco menor, e às vezes um corpo um pouco maior, acidez menor, e com isso o dulçor e as outras características se destacavam um pouco mais. Mas eu acredito que nas condições ideais, esse café deve ficar excepcionalmente bom na xícara. Eu gostei do desafio de tentar preparar o melhor expresso possível usando grãos com uma torra menos desenvolvida. E o que eu posso dizer é que esses dois cafés da Ritirinho realmente são surpreendentes. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Samuel por ter enviado os cafés para que eu pudesse fazer essas experiências, né? E eu vou deixar o link aqui do site da Ritirinho embaixo nas descrições desse vídeo. Você já provou os cafés da Ritirinho? Comente aqui, me dê sua opinião também. Se você quer que eu fale sobre um tema específico, deixe aqui nos comentários a sua sugestão. Eu vou ficando por aqui, eu sou Luciano Ribeiro e é aqui que eu me expresso. Tchau!